Vamos a Gênesis capítulo 1, vamos continuar a exposição panorâmica que estamos fazendo sobre algumas passagens do livro de Gênesis, não todos, não é uma exposição detalhada como estamos fazendo em 2 Coríntios à noite. A mensagem passada nós falamos sobre a criação em 6 dias. Quando terminou, Deus viu que era bom cada fase. No final, quando culminou com a formação do homem, Ele disse que era muito bom. Comentamos sobre a hierarquia, através da qual Deus fez tudo, a terra, parte seca, parte com água, depois vegetais, animais e, por fim, o homem. Deus estava no topo da hierarquia, não de forma explícita, mas implícita. E vamos ver aos poucos como Deus vai se impondo como o Deus Criador e que exige obediência de tudo e de todos. Vimos também que, como imagem e semelhança de Deus, caberia ao homem a responsabilidade de ser fiel a essa imagem. Agora eu quero aumentar um pouco a lente sobre o homem e a mulher, que já comentamos também, que foi formada do lado da mulher. A base da sociedade humana é a família, e a base da família é o casal. Então aqui nós vamos ver um pouco da primeira família, que obviamente se constitui no primeiro casal. Infelizmente a história de Adão e Eva é considerada lenda para muitos, eu diria para a grande maioria dos habitantes deste planeta. A maioria não acredita na história de Adão e Eva. É preciso até ter coragem para alguém, em algumas circunstâncias, em alguns meios, especialmente os meios acadêmicos, precisa ser corajoso para dizer que crê em Adão e Eva. Uma vez eu estava conversando com um cunhado meu, médico, inteligente, muito, e conversamos várias coisas da Bíblia, e eu achando ótima oportunidade de conversar um pouquinho, porque ele é muito fechado. Aí quando eu falei, pois é, lá em Adão e Eva, ele disse, para. Mauro, você acredita nessa história de Adão e Eva? Isso foi dentro do meu carro. Aí eu fiquei assim e disse, acredito, e disse, assunto encerrado. Acabou, mudamos de assunto. Acabou. Ficou profundamente decepcionado comigo, porque eu acredito nisto que vamos ler agora. Vamos a Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31. Gênesis 1, 26 a 31, já li na semana passada, mas eu quero ver o contexto com vocês. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Pulemos para 2 e 4. Capítulo 2, versículo 4 em diante. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Isso aqui é uma espécie de uma repetição com mais detalhes do que já tinha narrado no capítulo 1. Não havia ainda criatura, nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida,
e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Pulemos para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o Senhor desse a todos, que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das costelas, literalmente de um dos seus lados, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, esta é a Tua palavra. Que o mundo trema diante dela, respeite, acate, obedeça e procure entender com a Tua ajuda. É o que estamos procurando fazer desde que nosso coração foi aberto para que a Tua palavra fosse mais exposta à nossa mente, ao nosso entendimento, até o ponto em que nos convertemos a Cristo e aí fomos, pelo menos deveríamos ter ido fundo no desejo de conhecer bem a Tua palavra. E aqui estamos nós dentro deste mesmo desejo, mesmo objetivo. Todos nós certamente conhecemos estas passagens, talvez desde que somos crianças, de maneiras distorcidas ou não, mas conhecemos. E não nos cansamos de ver e ler e aprender alguma coisa mais e sempre ter em mente estas coisas para Te honrar e para nos enquadrarmos cada vez melhor nos Teus grandes princípios traçados para a humanidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por este passo no nosso aprendizado, pequeno que seja este passo, mas que seja útil para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui está uma boa oportunidade para cada um olhar para trás e ver em linguagem clara e altamente fidedigna como é que foi essa história do homem surgir na terra e uma mulher do lado dele e a família que veio daí, as características da criação do homem, a finalidade, relacionamento, pelo menos do primeiro casal ali com a natureza, com eles mesmos e com Deus. Então, vamos tentar ver um pouquinho disto hoje. Primeiro, características básicas, eu coloquei duas aqui. Primeira de tudo, imagem e semelhança de Deus. Já lemos lá em 1:26, não precisa repetir, e comentei um pouquinho disso na pregação passada. A ideia de racionalidade, que é uma noção de autoexistência, de meditação, de conhecimento, de comunicação, para dizer algumas, e características morais, como amor, retidão, santidade, compaixão, etc. É importante notar, vamos ver isso depois, que mesmo depois da queda, não vamos falar em queda hoje, mas mesmo depois da queda, a imagem e semelhança de Deus continuou no homem, embora de maneira distorcida. Hoje eu quero ver, inclusive é o título da pregação, fase deliciosa do primeiro casal. É difícil falar no homem, no ser humano, sem pecado, porque o pecado entrou logo, não deu nem gosto, como se diz, para ver como é que o homem fazia antes de pecar, como é que ele se relacionava, como é que era a vida dele.
temos pouquíssimo, e a gente fica, o pregador fica se agarrando em poucas palavras, versículos ali, para poder extrair alguma coisa dessa primeira fase, porque logo se acabou, foi muito rápido. Pelo menos a Bíblia passou quase imediatamente da formação do primeiro casal para a entrada do pecado, através desse primeiro casal. Quase não temos o que dizer desta época de ouro, abençoada, espetacular, que era a vida sem pecado. Mas tudo tem um propósito, e a nossa situação hoje é melhor do que a deles, porque temos Cristo. Eu não vou entrar por aí, porque aí vai ser outra pregação. Mas, imagem e semelhança de Deus nos primeiros seres humanos, nos dois primeiros seres humanos, ou vamos dizer no primeiro mesmo, Adão, porque dali veio toda a raça humana, veio dele, inclusive a própria Eva. Então, ele é que era o cabeça, no sentido de ascendência máxima, dali surgiu toda a raça humana em Adão. E uma coisa importante que talvez passe até despercebido, eu quero ir lá, Gênesis 1:28, o que está escrito lá, que a gente mal nota, passa assim, rapidamente, por cima. E Deus, depois de dizer, no 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, pode parar aí, o que eu quero dizer já está no comecinho, e Deus os abençoou. Vocês acham que isso é pouco? A gente quase não percebe esta frase no começo de Gênesis. A gente usa hoje muito, fui abençoado por isso, abençoado por aquilo. Eu tenho horror quando ligo às vezes para uma casa evangélica aí, uma livraria que atende. Alô, diga abençoado. Sabe nem quem eu sou, meu amigo, vamos usar a palavra abençoado com mais cuidado, com mais, a palavra bênção de Deus, com mais respeito, com mais consciência do que você está dizendo. Pois olha o peso disso aqui, Deus os abençoou, ok, tomou a aprovação de Deus, a graça de Deus estava sobre ele. Isso é muito sério, foi aprovado. E uma vez aprovado, alvo da proteção de Deus, da graça, do amor de Deus, do prazer de Deus, não é pouco importante. Deus os abençoou. Então, o primeiro casal foi abençoado por Deus. Segunda, eu gostaria de ver a importância de ser um casal. Considerando que Deus criou o primeiro homem do barro, por que ele não criou o segundo homem, o segundo ser humano, do mesmo modo? Já pensou nisso? O segundo, do barro, o terceiro. O terceiro não precisava, porque eles já seriam multiplicar já. Mas o segundo. Por que ele fez uma mulher? E por que do homem? Duas razões básicas. Primeira, como um complemento. Interessante que Gênesis 2:18 tem uma frase que é contrária a tudo que a gente vinha lendo antes. Deus criou isso e viu que era bom. E viu que era bom. Chegou lá no sexto dia, que criou o restante dos animais, e o homem finalmente disse, e viu Deus que era muito bom. Agora no versículo 18, capítulo 2, não é bom. Olha que contraste, impressionante, não é bom, é ruim. O homem está só, não é o meu propósito, não é o que eu quero que se multipliquem. Inclusive os animais se multipliquem, se os animais eu quero que se multipliquem, quanto mais os homens, criados à minha imagem e semelhança, Deus falando, mas não é bom que ficasse só. Vou fazer uma auxiliadora para ele. Por que não um auxiliador? Um outro homem. É bom que ele não esteja só. Alguém para ajudá-lo, dois, fazendo força dupla em vez de um só, alguém visando exclusivamente a ajuda, porque auxiliador significa auxiliar. Então até aí poderia se admitir a ideia de um outro homem para auxiliar,
que lhe seja idônea. Pronto, aqui é o ponto. Na versão corrigida, diz que esteja como diante dele. É muito curioso isso, porque se alguém comparar uma versão da outra, peraí, aqui tem idônea, aqui tem que ele seja, que esteja como diante dele. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Alguém errou aqui pesadamente, ou os tradutores da versão atualizada, ou da NVI, ou da corrigida, né? Nem da NVI. Não foi erro de nenhum deles. É questão de como vai interpretar e que conceito vai adotar. No hebraico, a palavra idôneo significa adequado, e que corresponde ao outro, que complementa, que se encaixa com o outro. Isso significa idôneo. Eu não gosto da tradução idônea, porque nós usamos sempre, nós nunca usamos no sentido de adequado, que existe esse sentido. Se você for num bom dicionário, vai ter lá, idôneo, que é adequado, que é apropriado, esta ideia. Só que nós usamos num sentido que é digno de respeito, que alguém é idôneo, que é alguém honesto, decente, esta ideia de idoneidade, que não tem coisa nenhuma a ver com o nosso contexto aqui. Então, a palavra idôneo aqui, realmente, eu não gosto. Pessoalmente, eu não colocaria de hipótese alguma. Que ele esteja como diante dele, da corrigida, já chega mais perto. Seja como for, o importante é que nós compreendamos. Não estamos aqui para criticar nem elogiar tradutoras das Escrituras, é até uma coisa delicada de se fazer. Mas é importante entender que idôneo significa que o complemente. Pronto, agora não deu mais certo a ideia de outro homem. Acaba aí. Fica respondida a pergunta. Adão não precisava apenas da companhia de alguém que ele auxiliasse, mesmo que fosse outro homem, mas de uma companheira que ele fosse perfeitamente adequada, fisicamente, emocionalmente, socialmente, inclusive na função de procriação. Como Deus diz, sede fecundos, crescei e multiplicai-vos. Então ele precisava de alguém que pudesse corresponder a Adão de uma maneira tal que a junção dos dois gerasse mais seres humanos. E um outro homem não iria fazer isso. Poderia até ajudar Adão em algumas coisas, mas não complementar Adão nesse sentido. Então, por trás do fortíssimo instinto do homem de ter uma companheira mulher e vice-versa, por trás disso está a determinação de Deus. Ele queria que fosse exatamente assim, um homem com uma mulher com um homem, e daí veio o instinto sexual de atração muito forte, que com o pecado, inclusive, tornou-se um dos maiores problemas para a pureza da raça humana, que é exatamente esse instinto ficou polarizado demais, ficou grande demais, talvez exagerado e deformado, e vocês sabem o estrago disto tudo. Mas, na base do instinto de um homem com uma mulher e vice-versa, o desejo de Deus, Deus quis exatamente assim. E o segundo motivo, então, que eu já toquei, além do complemento, foi o primeiro, o segundo, procriação, já comentei, crescei e multiplicai-vos. Dali viria uma família, casal, filhos. Os filhos cresceriam, cada um encontrava a sua parte correspondente, casava, filhos. E as famílias, então, iriam se reproduzindo. Por que Deus quis família no seu plano, na sua ideia? Uma ideia minha, eu responderia que crescer em família é uma forma fantástica, didática, que Deus criou para nós conhecermos a família divina. A gente se aprofunda mais e vê
que há uma família divina, família espiritual, além da família aqui na terra. E eu acho fantástico que os termos utilizados na família espiritual sejam, muitos deles, os mesmos termos usados na família divina. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que Ele é o Filho de Deus. Opa, essa palavra Pai eu conheço. Essa palavra Filho eu conheço. E nós somos irmãos em Cristo. Opa, essa palavra irmão eu conheço, desde que sou pequeno. Então, eu tenho uma série de pregações, inclusive, para casais, que explora esse aspecto da analogia entre os termos, que o ser humano tem muito que aprender da família divina, é mais fácil aprender relacionamentos espirituais, porque já conhece os relacionamentos humanos aqui na Terra, que são como uma amostra, uma pequena amostra ou um pequeno modelo da família celestial. Então, é só um parênteses que eu quis fazer para lembrar vocês a importância de desenvolvermos corretamente as relações familiares, que isso vai ser uma ajuda tremenda para os nossos filhos para entenderem conceitos espirituais. Não esqueça disto. Observação antes de continuar. O tão famoso homossexualismo, hoje comentado, que é um assunto de grande tabu e um problema grande no sentido de que não se pode falar disso praticamente sem ser qualificado de homofóbico, de ter ódio ou perseguição, coisa assim, que eu acho uma pena, porque não faz justiça, pelo menos há muitas situações em que apenas se quer ensinar o que a palavra de Deus diz, sem intenção de ferir, magoar ninguém e perseguir ninguém. Mas observe, uma coisa que tenho que colocar aqui. O homossexualismo fere esse propósito de Deus. Porque um homem não preenche os requisitos para ser parte complementar de outro homem. E vice-versa com a mulher. E muito menos um homem pode procriar com outro homem. E nem uma mulher com outra mulher. Então, na realidade, se todos os seres humanos resolvessem ser homossexuais, dali em diante a raça humana estaria condenada à extinção. Não iria haver mais uma pessoa que iria nascer. Alguém poderia dizer que tem as questões hoje científicas, in vitro e tudo, procriação in vitro e tal, mas da maneira como Deus criou, na natureza como Deus criou, não procriam um homem e uma mulher. Não há um homem e um homem, ou mulher e uma mulher, sem possibilidade. Então, seria até em termos de evolução, nos que creem na evolução, que eu não creio, as teorias darwinistas e tal, essa ideia não funciona, porque se o homossexualismo realmente tomar conta do mundo de uma maneira muito, muito extensa, vamos supor, total, encerra a raça humana, acaba, destrói. Então, é difícil imaginar isso sendo aprovado por um Deus que quis que houvesse crescimento e procriação, não só dos animais, mas da própria raça humana. Então, terceiro ponto, relacionamento do primeiro casal. As palavras são poucas. Com a natureza, em primeiro lugar, versículo 29, de capítulo 1. Alimento, não vou ler porque eu já li 2 vezes, hoje na semana passada. Então, o reino vegetal seria alimento para o homem. E o reino animal, o homem teria domínio, já lemos também, não vou repetir, e há algo que poucos notam, mas há uma autoridade sobre os animais, já meio implícito na ideia de domínio, mas é um segundo ponto interessante, em que o homem deu nome aos animais. Isso mostrava uma ideia de autoridade tremenda. Quem dá nome a outro é quem tem autoridade sobre o outro. Eu não me lembro, um menino que passa a se entender como gente, diz: papai, vou mudar teu nome. Mamãe, vou mudar teu nome. Não gosto do teu nome, não. Vou mudar. Agora, interessante, eu não posso mudar o teu nome, papai, mas tu deste o meu. Autoridade. É isso. Então, reino vegetal, alimento. Reino animal, domínio, autoridade, mas não com hostilidade. Não havia hostilidade nenhuma. O fato de ser autoridade não significa em nada
questão de dignidade, se bem que o homem era mais digno porque era da imagem e semelhança de Deus. Mas o caso em si, o fato em si de ser autoridade não significa um demérito moral, coisa assim, da parte do outro, nem significa briga, nem hostilidade. Não havia. Com eles mesmos, vamos ver alguns pontos que caracterizam esse relacionamento do casal com eles mesmos. 2 e 23. O brado de Adão, isso foi um brado de Adão lá no 23, quando ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela vai ter o mesmo nome meu, apenas com o adicional de um feminino, porque foi isso que aconteceu. Ele colocou o nome de Eva, o próprio nome dele no hebraico, com uma mudança de feminino, só isso, vibrando, afinal, finalmente encontrei agora uma companheira, porque Adão deve ter percebido, quando ele viu os animais em pares, e dando nome inclusive aos animais, e Deus dizendo que não era bom que o homem esteja só, é óbvio que Adão disse: tem um problema aqui, cadê a minha? Cadê a minha companheira? Então ele vibrou, quando finalmente acordou daquela anestesia, foi a primeira anestesia na face da terra, uma anestesia vinda do próprio cirurgião divino, o próprio Deus. Ele caiu num sono profundo, e quando acordou tinha uma mulher ao lado dele. Se eu fosse poeta, eu diria uma mulher lindíssima, não sei. Inclusive esse negócio de linda muda de raça para raça, muda de lugar para lugar, muda de época. Vai ver as pinturas de alguns pintores do tempo antigo, tudo gordinhas e tal, então muda muito essa ideia, muda alta e baixa, cor e tudo mais. Então eu não sei como é que era Eva, eu só sei o seguinte, que Adão vibrou, isso eu garanto. Versículo 24, então, alegria de Adão, a primeira referência ao casamento, versículo 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A ideia de companheirismo, de prazer nas relações sexuais aprovadas por Deus, a formação de um lar, aqui no versículo 24. Interessante, a multiplicação que Deus mandou no versículo 28, não deveria de maneira alguma ser desordenada e misturada. Qualquer homem com qualquer mulher juntou, gera um filho e assim vão se multiplicando. Não seria assim, absolutamente. Seria via casamento. E como vamos ver, e vocês sabem, o pecado distorceu isso tudo. Terceiro ponto de eles mesmos, bem-estar. Versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A ideia aqui é de uma naturalidade muito grande entre o próprio casal, uma harmonia total com o meio ambiente, com os animais ao redor, com todas as flores, frutos, a erva verde, tudo ali ao redor, uma ideia de harmonia, de equilíbrio, uma coisa gostosa, agradável, natural. Essa é a ideia que nós vemos aqui. E com relação a eles mesmos, alegria, casal, bem-estar, a autoridade de Adão sobre Eva. Isso é implícito no fato de Adão ter dado nome a Eva. E antes disso, de Adão ter vindo, de Eva ter vindo de Adão, ela veio dele. Isso parece ser uma coisa sem muita importância, não é. Não vou ler, mas em 1 Timóteo 2:13, Paulo cita como um dos motivos de mulher não ser autoridade na igreja, é que ela veio de Adão. Adão foi formado primeiro, está lá. Então, para Deus é importante isso, e é um ponto de autoridade do homem sobre a mulher, a ponto inclusive do nome, como já falei, nomear a própria mulher. Tudo bem com eles mesmos. Agora já estou pertinho de encerrar, eu quero colocar a relação deles com Deus. Como eu disse, a gente fica se agarrando nos versículos porque tem muito pouco, mas tem. Tinha que haver obediência irrestrita a Deus. Já lemos, não vou repetir, que Deus disse: não coma desta árvore, pode comer todas as árvores, mas desta árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, não pode comer. Então, Deus se mostrava agora veio
de uma maneira explícita, a hierarquia, Deus acima do homem, que estava acima dos animais, que estava acima das ervas. Então Deus se coloca no topo, o que é óbvio, por ser o Criador. Mas agora Deus diz de uma maneira clara: eu estou dizendo, não coma. Ouviu, Adão? Não coma. Eu como, pois se comer, morre. Eu que lhe fiz, lhe destruo. Ouviu, Adão? Então aqui nós vemos, de uma maneira muito natural, quase a gente não percebe isto, mas a autoridade suprema de Deus sobre o ser humano que ele acabou de criar. Obediência. Segundo, companhia e comunhão com Deus. Aqui está fora do que nós lemos, mas adiantando um pouquinho, no versículo 8, como eu falei, é tão pouquinho, mas a gente lança a mão. Quando ouviram a voz do Senhor, depois de pecar, que eu não vou comentar o pecado hoje, eu já quero encerrar. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Esse pedacinho de versículo é valioso, porque mostrava um certo costume, tudo indica, um certo costume de Deus em ter uma comunhão pessoal na terra, de alguma forma visível. Ele vinha aqui, talvez na forma de Cristo, inclusive, não podemos afirmar, mas o próprio Deus vinha aqui, num certo momento, na tarde, na viração do dia, conversar e comungar pessoalmente com os homens. Então mostravam a harmonia do primeiro casal com a natureza, com eles próprios e com Deus. Esse é um retrato do primeiro casal. O que nós vemos hoje é exatamente o contrário. Desarmonia, desequilíbrio, hostilidade do homem com a natureza, do homem com ele próprio e do homem com Deus. O que houve? Vocês sabem, mas eu vou comentar então biblicamente na próxima mensagem. Que Deus nos ajude a, de vez em quando, valorizar essas coisas. E o mundo anda tão anti-Deus, as próprias crianças e nós mesmos estão bombardeados da ideia de evolução, da ideia de não criação, da ideia de lenda, destas coisas. E o vazio dentro do ser humano, pouquíssima preocupação em saber se há um Criador, muito menos em obedecer a esse Criador. Tem outros que dizem que creem no Deus Criador, mas não obedecem esse Deus Criador. Tudo isto muito modificado, muita guerra, muita hostilidade de todo o jeito. Não era assim que Deus fez o homem. Originalmente não foi assim. É delicado eu dizer, não era da vontade de Deus que fosse assim. Aqui é um pouquinho complicado, porque a vontade de Deus sempre se faz, Ele é um Deus soberano. Então, num certo sentido, é a vontade de Deus que esteja acontecendo exatamente como está. Porém, a Bíblia fala claramente em algumas vontades gostosas ao coração de Deus. Em algumas coisas que, mesmo sendo da vontade dEle, estando nos planos dEle, fere a santidade dEle. Judas estava nos planos de Deus, óbvio. Ele foi escolhido para isso. Mas Judas feriu a santidade de Deus quando traiu o Filho do Homem. Claro. Então, foi a vontade de Deus ou não foi que Judas fizesse aquilo? Foi de um lado, não foi de outro. Mais ou menos assim. Então, por esse aspecto aqui, de uma coisa gostosa ao coração de Deus, é óbvio que não foi. Tanto que Ele responsabilizou o homem. Que Deus nos ajude a pensar nisso, meditar nisso e procurarmos o mais possível manter aquilo que Ele desejou desde o início. Mesmo que o pecado tenha entrado, agora somos crentes em Cristo, graças a Deus, com uma situação melhor ainda e tal. Mas a ideia de colocar a nossa família de harmonia, nós com a natureza, não no sentido exagerado, idólatra até, desses famosos ecologistas aí, ou muitos deles, mas em si, já tenho dito isso aqui de púlpito, a ideia de respeitar a natureza, de preservar o que Deus tem nos dado e tudo, dentro de equilíbrio do que é razoável, mesmo com a ideia de que ainda dominamos a natureza, mas respeitar, é razoável, é bom, é saudável, sim. Nós com os animais,
Os seres humanos com eles mesmos, a paz que Deus criou no começo. Dentro da família, de uma maneira muito especial, a paz, a harmonia, o amor dentro do casal ali e dos filhos. E vamos procurar então manter esses princípios que lá no início de Gênesis estão claramente colocados. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a valorizar essas coisas que o mundo pisa, chuta, despreza, ri, debocha, de uma maneira tão afrontosa, até o ponto até de intimidar muitas vezes o punhadinho de crentes que Tu tens nesta terra. Mas não nos deixe intimidar. Teus propósitos são lindos, são belos, Teus princípios, e que tenhamos mais prazer em ler mais coisas sobre a criação, sobre a natureza, sobre como era, do que estamos nos enchendo de uma maneira exagerada de informações do mundo pecaminosas e mídia e tudo mais, que muitas vezes nos afastam da pureza dos Teus princípios, dos Teus pensamentos. Nos ajuda a valorizar mais o nosso tempo, a nossa mente e especialmente o nosso coração. Que ele esteja cada vez mais afinado contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.